Mateus capítulo 13, versículo 11. Nós estamos falando já a 7ª mensagem sobre os mistérios do reino de Deus. Versículo 11 de Mateus 13 diz: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a aqueles não lhes é isso concedido. Hoje nós vamos continuar falando, pregando sobre o assunto mistério de Deus, do reino de Deus. Lembro a vocês que existem duas classes de pessoas, duas. E nós precisamos entender em que classe nós estamos, né? Quando uma pessoa vai para o colégio, né, a criança vai para o colégio, ele vai ser incluído numa classe. E naquela classe ele vai crescer. Então existe uma classe que é composta por pessoas que foi concedido o conhecimento dos mistérios do reino dos reis, dos céus. E a segunda classe é composta por aquelas pessoas que isso não lhes foi concedido. Que coisa interessante. Então tem pessoas que vão entender o que Deus fala e tem pessoas que não vão conseguir entender o que Deus fala. Que classe você pertence? A que classe você pertence? Nas oportunidades anteriores, falamos do mistério de reino, abordamos o reino de Deus, o reino dos homens, o reino das trevas. Falamos também do mistério da fé, abordamos a fé verdadeira e a fé falsa. Você sabe que existe a fé verdadeira e a fé falsa? Parece que elas são iguais, mas não são não, muito diferentes. E nós vimos isso. Acesse o nosso vídeo aí. Falamos também do mistério da vontade do Senhor, a vontade de Deus. Falamos também do mistério da igreja. E nas últimas oportunidades, temos abordado sobre o mistério de Deus, Cristo Jesus. E é o que nós estamos vivendo. Todo crente vive nesse mistério. Domingo passado pregamos sobre a revelação do mistério de Deus, Cristo Jesus, através das parábolas. E aqui no capítulo 13 mesmo, no versículo 34 e 35, a Bíblia descreve que existem coisas ocultas. O que é uma coisa oculta? Que ser humano nenhum sabe que isso existe. Que essa coisa oculta é revelada pelo mistério de Deus, Cristo Jesus. Olha só. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Olha, então existem coisas que estão ocultas e que somente são reveladas através do mistério de Deus, Cristo Jesus. É Jesus quem revela isso. O mistério de Deus, Cristo Jesus, descortinou para a sua igreja as coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus revelou o que agrada a Deus. Você vê que o sujeito, quando não tem o Espírito Santo, ele acredita em tanta abobrinha. Mas quando o Espírito de Deus entra naquela vida, quando ele aceita Jesus, ele muda de lado, ele é transportado das trevas para a luz. E na luz ele começa a compreender o mistério de Deus, Cristo Jesus. Que coisa interessante, né? Jesus revelou o que agrada a Deus. O ser humano, ele cresceu desde que ele foi expulso do Éden, sob a tutela de Satanás. A Bíblia descreve que ele era escravo do pecado, ele era escravo do diabo. Então, Jesus veio trazer a informação que agrada a Deus para o homem. Então, você quer agradar a Deus, você precisa buscar o conhecimento através de Jesus Cristo. Porque existem dois mistérios, o mistério da obediência e o mistério da desobediência. É simples assim. O homem escolhe em que ministério quer atuar. Quando o Bolsonaro levanta um ministro, ele levanta o ministro para um ministério.
Mas aqui não. Para Deus, você escolhe qual ministério ou qual mistério que você quer atuar. Existe o mistério da obediência e o mistério da desobediência. O apóstolo Paulo afirma na epístola aos Efésios que todos nós éramos por natureza desobedientes. Pode ser aquela pessoa mais honesta possível, mas para Deus ele é desobediente. E a Bíblia descreve, como vimos no último domingo, o mistério da Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela descreve que este mistério é comandado por um homem desobediente chamado Nimrod, ou Nimrod. A consequência desse ministério é ser espalhado. Você vai entender. Você se lembra do que Jesus afirmou lá em Mateus 11? Olha só, Mateus 11:30. Deixa eu ver aqui. Perdão, Mateus 12:30. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então isso se espalhou. Se você for lá ver, a história conta a história da construção da Torre de Babel. E o que Deus fez? Olha, esses caras não são por mim, então espalha. Eles foram espalhados pela face da terra. Parece uma coisa simples, boba, mas é isso que acontece. O mistério de Nimrod levou o homem a construir uma torre, a Torre de Babel, para tentar chegar ao céu pelo seu trabalho, pelo seu esforço. E a consequência desta atitude os levou a serem espalhados. Quem comigo não ajunta com Jesus é espalhado. Vai ser espalhado, vai ficar por aí. Você vê as famílias, meu Deus do céu, as famílias estão espalhadas. É o pai e a mãe hoje velho, sem o apoio de filho, sem apoio de filha, sem apoio de ninguém. Onde está o filho? O filho está em Londres, o outro filho está na África, outro filho está na Ásia. Meu Deus do céu. Foram espalhados. Mas quando você obedece a Deus, entra no mistério da obediência, a Bíblia diz que você senta à mesa e os teus filhos, a segunda, a terceira geração está ali à volta da mesa. São coisas simples, parece bobeira, parece coisas até absurdas, mas é isso que acontece. Quem comigo não ajunta, diz aqui o Senhor, capítulo 12, versículo 30, espalha. O mistério chamado Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra, afasta o homem remido da presença do seu libertador. Pior é que tem crente que está vivendo o mistério da Babilônia, a grande mãe das meretrizes das abominações da terra. É muito importante observar quem nos lidera. Vou repetir, é muito importante observarmos quem nos lidera. Em que mistério você está atuando? No de Nimrod ou no de Cristo? No da obediência ou na desobediência? Esta observação deverá ser feita por cada um de nós. Meu irmão, o pessoal diz assim, não, meu pastor é que se vira. Não é não, meu irmão. Você está no barco. Você está a caminho com o teu pastor. Olha lá o que diz em Mateus 15:14. Deixai os cegos, que são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Seremos levados a cair no barranco. Essa observação deverá ser feita por cada um de nós. Amados, nós precisamos observar se nossos líderes, se nossas referências espirituais são filhos da obediência ou filhos da desobediência. Deus não culpará somente quem guia, mas também aqueles que se deixam guiar daqueles que se deixam iludir. Isso é muito forte. Porque muitas pessoas descansam, já conheço Jesus, agora estou naquela igreja ali. O problema é do pastor. Não é não. Você vigia. Jesus compara esses líderes cegos aos fariseus.
porque pregavam, mas não viviam o que pregavam. Na realidade, são plantas que o Pai não plantou. Mateus 15, olha aí, ó, Mateus 15, 13. Diz assim, ó. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O mistério de Deus, Cristo Jesus, é um mistério da obediência. Quando estamos envolvidos neste ministério, ou neste mistério, recebemos todas as promessas concernentes a este mistério. Filipenses capítulo 2, é a história de Jesus, né? Jesus obediente até a morte, morte de cruz. Vamos lá rapidinho. É Filipenses capítulo 2. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus podia chegar aqui cheio de marra. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus e vocês que se dão têm que se submeter, têm que se prostrar. Olha só. Ele podia ser um marrento, desculpa eu usar esse termo, porque tem crente marrento. Tem crente marrento. Tem crente que quer que todo mundo se sujeite a ele, mas não se sujeita a ninguém. E nós precisamos lembrar a esses crentes que Jesus, o seu líder, não foi assim. Ele diz assim, olha, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O nosso líder é o líder do mistério da obediência. Você quer ser um líder do mistério da obediência? Obedeça. Obedeça, aprenda a obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta ir para monte, não adianta ir para joelho, não adianta ficar a noite toda, não adianta jejum se você não obedece. Não adianta. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou. Você quer ser exaltado? Humilhe-se. Obedeça. Olha lá, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia, louvado seja Deus. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, como foi pregado na quarta-feira pela irmã Mariana. A nossa luta é contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Amados, existe uma força lutando contra a sua salvação. Você agora tem o mistério da desobediência lutando contra a tua vida. Eles não querem que você obedeça. Porque você, na sua natureza, na terrena, era desobediente. Mas agora, a natureza divina entrou em você através do Espírito de Deus, através da pessoa de Jesus. E agora você tem a capacidade de poder obedecer. Você tem que lutar contra a sua natureza. A Bíblia diz, olha, é uma luta, é o Espírito lutando contra a carne. Aleluia. Existe uma estrutura espiritual querendo te tirar do caminho. Nós precisamos colocar em prática tudo que temos aprendido com o nosso pastor. Você quer ser salvo? Você quer fazer parte do arrebatamento? Você quer fazer parte da igreja vencedora? São perguntas. Ou você quer ser só um membro de uma igreja? Pensa. Observe o mistério de Deus, Cristo Jesus. Observe o mistério da obediência. Observe, igreja. Abra mão do mistério chamado Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Comandado por desobedientes. Comandado pelo inimigo da sua alma. Esse mistério continua atuando. Lá no livro do Apocalipse fala que ele vai ser o quê? Vai ser destruído. Mas é só no Apocalipse. Nós ainda não chegamos nele. Ele ainda está atuando. João fala que o mistério do anticristo está atuando. Porque ainda não foi afastado. Aquele que agora o detém. Meu irmão, você tem forças de Deus para deter esse mistério da desobediência. Eu vou falar uma coisa para você.
andar, apoiar, suprir, curtir, compartilhar este tipo de mistério arrasta você para o barranco e não para o céu. Oh, tem gente que contribui para esse tipo de mistério. Tem gente que curte, supre, olha, apoia, anda e compartilha esse tipo de mistério. Você vai para o barranco, não vai para o céu. O teu pastor está te avisando. Existe uma boca profética te avisando. Busque a Cristo, senão tu vai ficar espalhado. Isto foi o que vimos no último domingo. Mas hoje estaremos falando da revelação do mistério de Deus através da ressurreição. Eu queria com você lá em 1 Coríntios. Hoje nós vamos falar sobre ressurreição, tá? Isso foi uma complementação. Eu estava até conversando com a Mariana. Acho que foi de quinta para sexta. Deus me deu um sonho. Colocou no meu coração na madrugada, eu estava dormindo. Acordei. Eu falei, vou para o computador e vou escrever. Escrevi isso aí, que foi a introdução da mensagem de hoje, né? E que Deus possa ter falado contigo através dessa mensagem em nome de Jesus. Versículo 12, capítulo 15, 1 Coríntios. Diz assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, e vã a vossa fé. E sois tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Versículo de número 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança, olha o versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meu amado e minha amada, a nossa felicidade ainda vai vir. Nós vamos morar no céu. A Bíblia diz que quando soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Aleluia. Nós vamos falar sobre esses assuntos hoje. Os pontos que abordaremos sobre o assunto ressurreição são mais complexos, são dos mais complexos existentes na Bíblia Sagrada, de todas as promessas de Deus para o seu povo. É um assunto complexo, porque nem os discípulos acreditaram quando Jesus ressuscitou. E olha que Jesus falava sobre ressurreição. Só para os irmãos tomarem conhecimento, em pesquisa realizada alguns anos atrás, revelou que mais de 30% dos chamados evangélicos creem na reencarnação e não na ressurreição. Só para vocês terem uma ideia de como esse assunto é pouco pregado nas igrejas, é pouco ensinado. Porque a pessoa sai do mundo, e no mundo se acredita em reencarnação. Se acredita através da salvação pelas obras, reencarnações sucessivas, para serem purificados. O povo de Deus erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo nos afirma, ou nos informa, melhor, em Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20, que Deus, com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha que coisa linda! Deus pegou a suprema grandeza do seu poder. Você imagina, você viu os relatos do evangelho todos, Jesus andando sobre as águas, Jesus multiplicando pão e peixe, Jesus transformando água em vinho, Jesus curando o cego de nascença, curando aleijado de nascença, Jesus ressuscitando mortos, Jesus curando leprosos. Meu irmão, isso
não era poder para ressuscitar. Que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus, quando foi ressuscitar Jesus, ele levou a suprema grandeza do seu poder. Meu irmão, é uma coisa muito especial da parte de Deus. Por isso que o crente, quando ele aceita Jesus, o que vem sobre ele é esse poder. Porque a Bíblia descreve que ele ressuscita. Ele recebe vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Em Lucas 24, versículo 5, durante a visita das mulheres ao sepulcro, a Bíblia deixa registrada a seguinte expressão: por que buscai entre os mortos ao que vive? Meu irmão, o poder da morte não tem mais domínio sobre a vida de um filho de Deus. Ainda que morra, viverá. Meu Deus do céu, olha, vai entender isso só no mistério de Deus, Cristo Jesus. Só no mistério da obediência. Os desobedientes não conseguem. Os desobedientes, você fala de arrebatamento, eles vão ficar falando, daqui a pouco Jesus já tem muito tempo, Jesus fala isso e não vem nunca. Eles vão sempre falar alguma coisa nesse sentido. Não podemos fazer confusão entre ressurreição e arrebatamento. Não confunda a ressurreição com arrebatamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser que o arrebatamento é para os que passaram pela primeira ressurreição. Isso quer dizer o quê, igreja? Que nós precisamos manter a nossa salvação. O arrebatamento é o ser tirado da terra e ser levado aos céus. Ninguém ainda entrou no céu, a não ser aquele que de lá desceu. João 3:13, se não me engano, fala sobre isso. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. A saber, o Filho de Deus. Nós ainda estamos aqui aguardando a última trombeta, quando os mortos em Cristo ressuscitarão e nós estaremos para sempre com Ele. Aleluia. A Bíblia nos dá alguns exemplos. Enoque e Elias. Jesus, após a ressurreição, subiu ao Pai para apresentar-se como o sacrifício e ser glorificado. Jesus, 40 dias após a sua ressurreição. Paulo, em sua experiência descrita em 2 Coríntios, capítulo 12. Aliás, são coisas interessantes. Eu estava também meditando na palavra e eu falava para Deus: Senhor, como eu tive grandes experiências contigo há anos atrás. Muitas experiências eu tive com Deus. Tive experiências de Deus falar comigo dentro do carro, falar audivelmente, de Deus me avisar, eu dirigindo, e algo na frente, na estrada, e Deus me avisar antecipadamente. Mas chega num determinado momento da nossa vida cristã que Deus parece que se cala, porque agora você já conhece a palavra, você já se tornou um crente adulto. Quando a criança, Mariana tem meu neto, pequeno, o que acontece? Tu fala com ele 1, 2, 3, a voz do pai é o tempo todo, a voz da mãe é o tempo todo, seguindo a criança. Mas aquele guri cresce, depois ele sai, leva a chave de casa, entra no carro. Meu irmão, o pai agora parece que ficou longe, e ele tem que se lembrar dos ensinamentos do pai. As experiências agora vão ser em cima da palavra que você recebeu. E Paulo conta uma experiência dele lá atrás. Ele diz que ele conheceu um homem que foi arrebatado há tantos anos atrás. Meu Deus do céu. Parece que Paulo não tinha experiência nenhuma agora. Aquilo foi uma experiência só para ele, mas marcou a vida dele. As experiências com Deus marcam a nossa caminhada, marcam a nossa fé, marcam o nosso ministério. Quando ele diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Este é um tipo de arrebatamento no espírito, isso quer dizer fora do corpo.
Mas existe a promessa do arrebatamento da igreja. Nos encontraremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Vamos retornar ao assunto da ressurreição. Antes de Jesus, todos os homens e mulheres que morriam iam para o lugar chamado prisão de espíritos. As pessoas acreditavam no Messias. Viria um Cristo, viria um homem. Você conhece a história da mulher samaritana quando conversa com Cristo, né? Ela fala, virá um Cristo. E aí Jesus fala para ele, é esse que fala contigo, olha. Ele se revela a ela como sendo o Cristo. Mas havia a promessa. Mas antes de Jesus fazer a obra da cruz, todos os que morriam iam para um lugar. E nesse lugar era chamado prisão dos espíritos. Ali havia um lugarzinho separado chamado Seio de Abraão. A pessoa quando morria, se ele estava acreditando que o Messias viria, ele acreditava no Messias, ele acreditava na palavra de Deus, ele acreditava na promessa, então ele ia para o seio de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Jesus foi a esse lugar para libertar aqueles que acreditavam nele. A Bíblia diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. O Salvador, o libertador, ainda não tinha realizado a obra da cruz. Mas toda a humanidade estava em pecado, no pecado de Adão, como diz lá em Gênesis 2, 16, 17. Que diz, certamente morrerás se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem tomou a atitude de desobedecer e certamente morreu. Primeiro a morte foi a morte espiritual, perdeu a comunhão com Deus, o Deus da vida. Depois, conheceu a morte física. Ali no Éden, na sua desobediência, o homem conheceu a morte, conheceu a consequência da desobediência. Meu irmão e minha irmã, você pode estar aí, tomando uma atitude de desobediência. E parece que nada aconteceu. Fiz isso e continuo abençoado, continuo empregado, continuo dono do meu apartamento, continuo do meu carro. Meu irmão, mas a desobediência entrou na tua vida. As consequências vão acontecer. Em Romanos 3, 21 a 23, diz o apóstolo Paulo, descreve essa situação. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem conheceu a morte espiritual. Lembre-se sempre disto. Só quem está morto pode ressuscitar. Só quem está morto. Por isso a igreja tem que fazer morrer a sua natureza terrena. Porque senão não passará pela segunda ressurreição. Ninguém pode subir ao céu se não experimentar a ressurreição. Jesus veio como homem. Antes de subir ao céu, ele ressuscitou. Ele é o modelo, ele é o padrão. O que Jesus fez diante dos vivos, fez diante dos mortos. Ele foi e pregou os espíritos em prisão e quem creu ressuscitou. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Meu irmão e minha irmã, isso é muito forte. Só Jesus tem o poder para te tirar do inferno que você está vivendo. Em 1 Pedro, capítulo 3, 18 e 19, diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ninguém sabe o
o que Jesus fez durante o período em que foi enterrado e foi ressuscitado. Mas a Bíblia declara, a Bíblia explica o que Jesus fez durante esse tempo. Jesus trabalhou. Ele disse, meu pai trabalha e eu também trabalho. Então Jesus não fica dormindo não, fica descansando não. Alguma coisa arrumou lá. Ele foi lá, olha, enfrentou o diabo, tomou a chave do diabo, abriu a porta da cadeia e pregou a palavra. Continua a mesma coisa na terra, no meio dos viventes. A palavra está sendo pregada. Ele foi e pregou para os espíritos em prisão, porque a justiça de Deus também é para morto e para vivo. E ali, quem creu ressuscitou. Em Mateus 27, 50 a 52, diz assim, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha aí. Corpos que estavam lá há mais de 2000 anos. Para ser mais exato, há 4000 anos. Desde Adão para cá, meu irmão. Estavam lá aguardando o Messias, aguardando o Cristo, aguardando o libertador. A promessa de Deus se cumpriu. Hoje a igreja está esperando o que é a promessa do arrebatamento. Não desanime, igreja. A luta está grande, mas olha, Jesus voltará. Jesus vai vir buscar você e a mim, a sua noiva. Hoje as chaves estão com Jesus. Quem crê na pregação, ele, Jesus, ressuscita. A Bíblia nos fala de duas ressurreições. Você sabia disto? Lembre-se de que a segunda é para os que passaram pela primeira. Para você ressuscitar a segunda, você precisa ter passado pela primeira. É preciso passar pela primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Eu quero que você se lembre de que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Quando nós cremos no mistério de Deus, Cristo Jesus, continuamos o mesmo corpo, o mesmo pensamento, as mesmas vontades, as mesmas manias, os mesmos vícios. Mas o Espírito recebeu vida. O Espírito recebeu luz. Entrou a luz nas tuas trevas. A presença do Espírito Santo de Deus é sentida em nosso espírito agora. Eu já contei várias vezes esse testemunho. Eu me converti. E quando eu retorno para casa, foi na mesma noite, se não foi na mesma noite, na noite seguinte, eu abro a porta da minha casa. E quando eu abro a porta da minha casa, eu ouço a voz de Deus nos meus ouvidos. Tira o gato. Eu tinha um gato de luz há muitos anos atrás. Mais precisamente há 32 anos atrás. Eu roubava luz. Olha, tinha um gato de luz lá em casa. E Deus falou comigo claramente: tira o gato. Deus sabe que o nome é gato. Deus sabe que eu roubava. Mas isso não foi impedimento para ele me receber. Mas a partir do momento que eu fui recebido, eu agora tenho que tirar os gatos da minha vida. Eu tenho que tirar as coisas erradas da minha vida. Eu agora tenho que me tornar um filho obediente a Deus. Porque senão eu estarei na igreja, mas na realidade, espiritualmente, eu faço parte do mistério da Babilônia, a grande mãe das abominações. E muita gente está na igreja, mas está fazendo parte do mistério da Babilônia. Oh, aleluia. A primeira ressurreição é um mistério de Deus em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, você que já ressuscitou, você sente a presença do Espírito Santo na sua vida? Glorifique a Deus. Mesmo que você permaneça infiel, o Senhor permanecerá fiel.
Eu estou mostrando para você, eu entrando em casa com um gato, e Deus falava para mim, tira o gato. Tira o gato. Eu preciso me esforçar no mistério de Deus, Cristo Jesus, no mistério da obediência. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ir tirando a coisa que desagrada a Deus da minha vida, do meu coração, da minha alma. Porque o fardo de Jesus é leve e suave. O fardo do mistério das abominações da Babilônia, olha, meu amado, é pesado. A ordem é essa, olha, ouvir, crer, confessar, ressuscitar. Ninguém é limpo pelas obras. Ninguém é justificado por si mesmo. Efésios, se você tiver oportunidade, leia Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Ninguém é justificado pelas obras. A primeira ressurreição, igreja, se concretiza no ato de confessarmos com a nossa boca e crermos na ressurreição em nosso coração, em nosso espírito. Em Romanos, capítulo de número 10, versículos 9 e 10, estamos pertinho aqui, vamos lá. Romanos, capítulo de número 9, aliás, capítulo de número 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ressurreição, irmão, faz parte da base, do fundamento da nossa fé. Hebreus, capítulo 6. É fundamento, meu irmão. Meu irmão, não adianta. Se você não crer na ressurreição, a tua fé é vazia. Olha só o que diz versículos 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Meu irmão, isso é base. Está lá onde o Roberto e a Sheila dão aula, lá no cursinho de discipulado. É o berçário do crente, é onde ele vai aprender a base, onde ele vai aprender a rocha, onde Deus o colocou. Você não pode duvidar desses assuntos. Esses assuntos aí são indiscutíveis. Indiscutíveis. Aleluia. Igreja que se diz de Jesus, que não prega a ressurreição, não está firmada em Cristo Jesus. A fé do crente em Jesus Cristo é acreditar que Jesus deu a ele uma nova vida. Eu recebi do Senhor uma nova vida e eu tenho que valorizar esta vida. Tem crente que não valoriza o que Deus deu a ele. Tem cristão que não valoriza. E eu quero que você aprenda a valorizar. Valorize o que Deus fez pela tua vida. As coisas antigas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Conforme diz lá em 2 Coríntios 5,17. A primeira ressurreição é a vida nova. Meu irmão, tem uma vida nova para você e para mim. Eu estou aproveitando essa vida. E como é que eu faço para aproveitar essa vida que Deus me deu? Abrindo mão do pecado, abrindo mão da desobediência, abrindo mão do mistério da Babilônia, a mãe das abominações. Louvado seja o nome de Jesus. É a nova vida. A primeira ressurreição é vida nova. É uma vida de comunhão com Deus. Tem gente que não gosta. Tem gente que diz que nasceu de novo, mas não nasceu porque não gosta das coisas de Deus, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de orar, não gosta de louvar, não gosta de culto, não gosta da igreja, não gosta da casa do Senhor. Meu Deus, que crente é esse? Isso é uma aberração.
Você precisa aprender a buscar as coisas do alto, caminhando segundo a vontade de Deus. Você precisa começar a botar Deus na tua vida, nas suas atitudes, nos seus sentimentos, nas suas ações. Você que ainda não viveu uma experiência de novo nascimento, uma experiência com o Espírito Santo de Deus, eu te digo, não perca mais tempo. Hoje é o teu dia, hoje chegou o teu dia. Eu vou contar uma história para você que está na Bíblia. Aliás, quem vê Jesus na televisão, eu acho que foi quarta-feira que passou o encontro de Nicodemos com Jesus. Um certo dia, Nicodemos foi procurar Jesus durante a noite. Hoje você pode ter entrado nesse canal aí do Facebook, procurando Jesus. Eu vou procurar uma igreja, vou procurar um culto para assistir. E você está aí me ouvindo. Como Nicodemos, neste dia, você pode ouvir a voz de Jesus. Pode conversar com Jesus. Mas o que é que Jesus falou para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. Quer dizer, o que quer dizer isso? A coisa mais importante na vida do cristão, na vida do filho de Deus, é o novo nascimento. Por isso eu guardo a data que eu nasci de novo, 1º de junho de 1988. Foi quando eu aceitei Jesus, quando o Espírito de Deus me marcou, me selou. A marca de Cristo entrou na minha vida. Passei a ser um novo homem, uma nova vida entrou na minha vida. O importante é o novo nascimento. Não me importa o que eu tinha antes. O que importa agora é eu com Deus. Guarda isso no teu coração. O que importa é a tua vida com Deus hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. É hoje. A tua vida com Deus é sempre hoje. Os nossos planos para amanhã é se Deus quiser. Se Deus permitir. Eu estou projetando algo para amanhã, mas se Deus permitir. E ontem ficou para trás, não volto mais, é um tempo perdido. Se eu não fiz nada para Deus, a partir de hoje eu quero fazer. Eu quero mudar a minha história. Eu quero começar a obedecer. Eu quero começar a largar o mistério da Babilônia, da desobediência. Eu quero viver como ressurreto. Você está entendendo o que é ser um filho de Deus? É nascer da água e do Espírito. Se você não tiver esta experiência, não poderá ver e nem entrar no reino de Deus. O corpo de Cristo, que é a igreja, é composto de homens e mulheres crentes. Homens e mulheres que tiveram um encontro com a vida, um encontro com a verdade, um encontro com o caminho. Na realidade, tiveram um encontro com a vitória sobre a morte. Meu irmão, somente dessa forma você vai vencer a morte. Você vai se tornar um crente, uma pessoa vencedora. Homens e mulheres que passaram pela experiência de um novo nascimento, que foram ressuscitados espiritualmente por Deus e para Deus. Deus não somente te ressuscitou, mas te ressuscitou para uma vida com Ele. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos 19 e 20. Está escrito assim, olha só, que coisa tremenda que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Corinto. Você sabe que muitas pessoas não sabem o que o seu corpo representa. E ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos.
Olha, meu irmão, isso aqui dá uma mensagem profunda. Se você quiser estudar só esse versículo aí, isso dá uma mensagem, talvez até uma sequência de mensagem. Porque fostes comprados por preço. Que preço? O preço do sangue. E ele diz, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu irmão, a igreja precisa aprender esses princípios de uma vida de obediência. Aqui diz, glorificai a Deus no vosso corpo. Será que o que você tem feito é para a glória de Deus? Pensa nisso. Pensa nisso, igreja. É para a glória de Deus? Ou é para a tua glória? Ou é para a tua glória? Ou é para a tua glória? Pensa. Meu irmão, comece a pensar em glorificar o nome do Senhor. Em glorificar aquele que deu a vida por você. E abra mão da tua glória. Faça como João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. A segunda ressurreição é a ressurreição do corpo de Cristo. Da igreja do Senhor. Daqueles que passaram pela primeira ressurreição. Então a igreja é feita de ressuscitados. Que passaram pela primeira ressurreição. Só os homens e mulheres que tiverem ouvidos espirituais serão despertados. Por isso que você precisa aguçar a tua vida espiritual. A segunda ressurreição, meu irmão, vai ser uma trombeta. A palavra de Deus diz que a voz do arcanjo, olha aí, ó, nós precisamos estar ligados. A nossa vida espiritual precisa estar ligado. Você precisa ter ouvidos espirituais. Somente esses ouvirão a voz do Senhor, a trombeta de Deus. Nesta ressurreição acontecerão dois eventos, um após o outro. É o rapto da igreja. A igreja que está dormindo. Os irmãos que já morreram na esperança serão despertados do sono, ressuscitarão primeiro, pelo poder do Senhor. E a igreja que está acordada, imagina se Jesus voltasse agora, aqueles irmãos que já partiram, o Oswaldo, a irmã, né, as irmãs que já morreram, a irmã Antônia, tantos irmãos que partiram, olha, vão ressuscitar e nós seremos transformados. A igreja que partiu, uma igreja que está viva, que está acordada, que está servindo a Deus. A igreja acordada, despertada, ligada, atenta, vigilante, operante, combatendo o bom combate, esta será transformada num abrir e fechar de olhos. Receberemos a incorruptibilidade em nossos corpos. Seremos transformados no corpo glorioso do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estamos chegando já ao final. Eu quero que você pegue essa mensagem e viva ela, tá, amados? 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Olha, então Deus não quer que você ignore, tá? Com respeito aos que dormem, às pessoas que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Estaremos para sempre com o Senhor. Você já imaginou isso? Hoje você é que busca a Deus, naquele grande dia, Ele que virá nos buscar. Prepara-te, igreja, para te encontrares com teu Deus. Em Colossenses, capítulo de número 3,
Colossenses capítulo 3, versículos 3 e 4, porque diz assim: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, a tua vida e a minha vida tem que ser Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aleluia! Nós seremos como ele é. Neste momento, após o arrebatamento, após a segunda ressurreição, é que o Senhor estará galardoando os seus servos. Diz o Senhor lá em Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meu irmão, crente precisa trabalhar. Crente precisa fazer obra. Crente precisa fazer a obra de Deus. Não as suas, mas a de Deus. Nós precisamos começar a pensar em servir a Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 27. Vamos lá. Mateus 16, 27. Diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Meu irmão e minha irmã, tu tem alguma coisa para receber do Senhor? Então tu não vai estar na fila. Tu não trabalhou. Quem trabalha recebe salário. Digno é o trabalhador do seu salário. Você não trabalhou, como é que vai receber alguma coisa? Pensa nisso. Comece a pensar nisso, igreja. Deus te chamou para fazer a obra dele. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Como se a obra fosse feita só por pastores. Não. É toda a igreja. Você precisa fazer a obra. Você precisa fazer a obra. Lembre-se de que só participará da segunda quem estiver firme na primeira. Então você tem que firmar a tua vida na primeira ressurreição. Sustentar a sua fé na primeira ressurreição. Você se lembra do que Jesus falou para Nicodemos? O importante é o novo nascimento, é a ressurreição. Então você tem que colocar a tua esperança. Olha, eu tenho que me manter como um novo nascido. Eu tenho que me manter ressuscitado. A igreja precisa ouvir sempre o aviso do Senhor. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus quer restaurar a sua vida. Glória a Deus. Deus quer confirmar a sua fé. Deus quer fazer com que você participe da segunda ressurreição. Só irão participar da segunda ressurreição, só irão participar aqueles que estão dando ouvidos à voz de Deus. Hoje Deus chama a sua igreja a ouvi-lo. O louvor começa a se preparar, nós já estamos chegando já no momento do apelo. Hoje Deus chama a sua igreja a ouvi-lo. Deus hoje quer tirar aquilo que está impedindo o seu ouvido de ouvi-lo. Você sabe que tem coisas que ficam presas no ouvido. Parece cera, né? É cera espiritual. Diabo bota a cera, tampão mesmo nos ouvidos, para você não ter sensibilidade para ouvir as coisas de Deus. É necessário nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Não fiques achando que só entregar a vida a Jesus basta. Não. O que Deus quer é que vivamos para Ele. Façamos a sua obra, pois Ele virá nos galardoar. Deus quer transformar a sua vida hoje, agora, pois a sua volta é iminente. O que eu quero dizer com isso? Jesus está às portas. E você como é que está?
Ainda dá tempo. Aí onde você estiver, tome uma atitude, fique de pé, levante. Arrependa-te dos teus pecados. Arrependa-te das obras da carne. Arrependa-te das desobediências. E comece a praticar a obra da obediência.